Gente, eu sou Eduardo Eulálio. No vídeo de hoje irei falar sobre uma leitura muito proveitosa que fiz recentemente, que foi a do romance Uma Questão de Jeito, do escritor Roberto Muniz Dias. E aqui nessa obra, Roberto vai falar sobre diversas questões importantes para o debate social, como tolerância, respeito, família, ensino, falso moralismo. Ele vai abordar diversas questões que fazem parte do nosso cotidiano. Tudo escrito de forma muito criativa, como é de se esperar desse escritor. E aqui nessa narrativa ele vai nos contar a história do professor Luiz, que é um jovem professor que até então o seu maior desafio era mesmo sobre a sua carreira de professor. Então ele planejava muito os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, ele investia muito naqueles alunos que se interessavam, porque ele já via ali o efeito da sua explicação, da sua carreira de professor. Ele via ali o efeito da sua causa em que ele plantou enquanto educador, em atividade. Ao passo que ele foi percebendo que tinha uns alunos do fundão que não se interessavam e os pais desses alunos acabaram fazendo uma reclamação porque que o professor só dava atenção àqueles alunos da frente. Mas ele tinha um argumento que os alunos do fundo que não se empenhavam assim como aqueles alunos esforçados. Ou seja, então os seus maiores desafios eram referentes à sua própria carreira, enquanto educador. Só que tudo muda de figura quando ele conhece a aluna Clara, que se autodenomina travesti. Ou seja, ele entra numa escola nova, ele se depara com uma classe muito heterogênea, muito diversificada, e na hora da chamada, a Clara, a aluna, fala para ele o seguinte, praticamente o intimando: professor, a partir de hoje quero que você faça a chamada me chamando de Clara. Então ele ali já entrou tipo em choque, porque ele não esperava passar por essa situação. E tem uma parte bastante interessante referente a esse capítulo, eu vou destacar. Só um minutinho, vamos lá. Sobre a Clara. Ela falava com tamanha força no seu olhar. Ela dizia que, a partir daquele dia, e direcionava seu olhar para mim, faça a chamada usando meu nome social. Inclusive tem uma nota de rodapé explicando o que é nome social. Ou seja, é o nome pelo qual pessoas transexuais e travestis preferem ser representadas nas relações sociais, em lugar do nome civil oficialmente registrado que não se coaduna com a sua real identidade de gênero. Ou seja, como ele está falando da aluna Clara, o narrador achou por bem exemplificar o que é nome social. Mas como a jovem Clara é uma adolescente que ainda está se descobrindo, ela se denomina travesti. Mas no decorrer da narrativa, nós sabemos que na verdade ela é uma transexual, porque ela não tem nenhuma identificação com o seu sexo biológico. Mas, até ela chegar nessas descobertas, muitas coisas ainda vão acontecer. E o começo de tudo, narrado aqui, foi o encontro com o professor Luiz, que vai se tornar bastante importante na vida de Clara. Não que eles vão ser amigos inseparáveis, mas é que o próprio conhecimento que o professor Luiz teve dessa aluna Clara, dessa aluna tão especial e corajosa, que levantou a voz pedindo que o professor chamasse ela de Clara, tudo isso vai provocar uma série de atitudes, de uma série de coisas muito que interferem não só na escola, mas em toda a vida do professor Luiz. Porque, como eu havia falado no início, a vida deles resumia a carreira de professor. É o que dá a entender logo no começo desse romance, Uma Questão de Jeito. Ou seja, o professor Luiz realmente teve quase um momento epifânico quando ele conheceu essa nova aluna Clara. E só dando continuidade ao trecho que eu queria destacar. Por favor, entendi que deveria me posicionar. Coloquei as mãos sobre a mesa, quase impulsionei meu corpo para cima. Deveria dar um basta naquela situação. Pedi mais uma vez silêncio, mais uma vez impus minha autoridade.
A partir de hoje falei com uma voz impostada. Todos devem chamá-la de Clara, ok? Então, essa apresentação da Clara gerou um burburinho enorme na sala de aula. Os alunos começaram a fazer piadinhas, aqueles rapazinhos bem machistas começaram a fazer piada tipo: professor, a partir de amanhã me chame de Margarida. Enquanto pouquíssimas pessoas, ela tinha só uma amiga, a Clara tinha só uma amiga chamada Ana Maria, ficaram ao lado dela. Só que até aí tudo bem, isso foi só a apresentação do drama que vai ser narrado em uma questão de jeito. Só para explicar até essa história, chegar numa questão de jeito em que se resolvam os conflitos da própria Clara, muitas águas irão rolar. Nós temos aqui os protagonistas, que são a Clara e o professor Luiz, e temos antagonistas, como aqueles alunos que debocham da Clara, que insultam, e também a gente tem antagonista no próprio corpo docente. Tem um professor aqui, que é o professor Diego, professor de biologia, que é um daqueles falsos moralistas que pregam aquela moral dos bons costumes, mas que na verdade eles não são nada daquilo do que eles falam. Aquela coisa, eles têm um teto de vidro, como é o caso desse professor Diego, que é um professor de biologia, que tem até um capítulo onde tem uma sacada assim, que eu achei muito interessante, mas porém um pouco difícil de digerir, porque bate naquela tecla da hipocrisia. Então o professor Diego, que debocha da aluna Clara, chama ela de Pedrão, porque o nome de batismo dela era Pedro, mas por ela ter as características femininas, já que ela é uma trans, o pessoal que debocha dela chama ela de Pedrão, ironizando, tipo tirando barato, como se diz no popular, nas gírias. Então, esse conhecimento que o professor Luiz teve da pessoa da Clara vai transformar a sua vida de forma praticamente drástica. Não foi à toa que o universo colocou essa aluna na sua classe, porque a própria ousadia e o próprio drama da Clara vai reverberar na construção da personalidade do próprio professor Luiz. Porque ele passa a ajudá-la, ele passa a combater uma jornada muito conflituosa. Praticamente ele não é que ele seja uma pessoa assim de guerrear, ele é uma pessoa muito contida, mas ele se envolve mesmo com o drama da personagem Clara. E vai fazer de todas as maneiras, vai fazer de tudo para ajudá-la. Mas os capítulos aqui, a maioria deles são narrados pelo professor Luiz, mas como a Clara é a personagem principal, eu diria, porque o principal drama que a gente vê aqui dessa jovem adolescente que está em processo de descoberta do seu próprio ser. Como eu falei, ela se denomina travesti, mas na verdade ela é uma transexual, porque ela não tem nenhuma... a gente vai descobrindo com o decorrer da narrativa que ela vai rememorando a sua infância, como que ela começou a conhecer, como se deu o seu conhecimento de mundo, quais eram as principais coisas em que ela se identificava. Eram brinquedos de menino? Era bola, carrinho? Não, eram bonecas. Mas uma criança se opor ao que é ensinado desde pequeno, se contrapor aquelas regras mais que manjadas, que azul é cor de homem, rosa é cor de mulher. Se alguém for discordar disso, a gente vai travar uma pequena guerra, porque as pessoas têm medo, elas têm medo do que soa diferente, elas têm medo do que não é considerado padrão. Então, quando vem alguém e quer quebrar essa barreira, as pessoas se sentem ameaçadas, elas não conseguem entender aquela individualidade, aquele ser humano, elas querem todo mundo, igual aquela música do Renato Russo, nos querem todos iguais, ninguém é igual. As pessoas têm a sua individualidade. E aqui essa questão da individualidade vai ser discutida com muita maestria pelo Roberto Muniz Dias. Eu devo destacar também em que os capítulos em que o professor Luiz discorre sobre a prática pedagógica são muito interessantes, porque enriquecem e saem um pouco do drama da Clara, porque é um drama muito delicado de ser narrado. E é narrado aqui com muita veracidade, com muita verossimilhança com a realidade,
mas aqueles capítulos em que o professor discorre sobre o próprio ensino, sobre a língua portuguesa, já que ele é um professor de letras, ele vai falar sobre o novo acordo ortográfico, ele vai falar sobre os adjetivos a serem trabalhados na sala de aula, porque que geralmente são tão engessados, tão aquela coisa comuns, aquela coisa que não é muito aplicada com a própria realidade do aluno, é uma coisa muito pautada numa coisa engessada, naquela ultrapassada. No entanto, o MEC sempre tem aquela coisa dos parâmetros curriculares que sempre tentam mudar as metodologias de ensino. Então, o professor Luiz, ele retrata aqui esse dilema de como atualizar as aulas, tanto é que ele fala no novo acordo ortográfico. Ele fala que as aulas dele terão que ser ministradas de acordo com a nova ortografia, apesar do que algumas coisas ele e outras pessoas consideram que não deveriam ser mudadas, mas já que mudaram, a gente deveria acompanhar. Como ele vai citar aqui a palavra tranquilo, que foi abolido o trema. E é um livro muito importante, muito interessante, não só por falar dessas questões tão importantes de ser debatidas, como sexualidade, sobre pessoas LGBT, a qual eu faço parte. Então é um livro que eu recomendo muito. Ele foi lançado pela editora Patuá, que é uma editora paulista, e é uma narrativa muito rica, por contar esse drama tão importante de ser discutido, e também por conciliar com o ensino em sala de aula, com a prática do ensino de português. Então, eu recomendo muito esse livro, porque ele conta com notas de rodapé, e os capítulos ora são narrados pelo professor Luiz, e ora são narrados pela perspectiva da protagonista Clara, que dá uma certa diversificada na narrativa. Então, torna a narrativa não repetitiva, porque ela vai abordar a perspectiva dos vários personagens que aparecem aqui. Porque eu já falei do professor Luiz, da aluna Clara, do professor Diego, que é um dos vilões dessa história, mas o resto do corpo docente também vai participar dessa história. Assim como também vão aparecer outros professores que não estão mais lecionando, mas que foram referência para algum aluno importante, ou mesmo para o professor Luiz, mães de alunos, tanto aquelas mães mais ternas, mais gentis, como aquelas mães mais duronas, briguentas. Vai aparecer um verdadeiro microcosmo de uma cidade aqui, especialmente no espaço de uma escola. E eu indico muito a leitura de Uma Questão de Jeito, e o final é surpreendente. Como eu já falei, não foi à toa que o professor Luiz cruzou com a aluna Clara, e à medida que eu ia lendo, eu ia tentando adivinhar as referências que o próprio Roberto Muniz Dias utilizou para criar essa narrativa tão instigante. Que nem eu lembrei, claro, eu lembro da Clarice Lispector, porque a própria Clarice é citada aqui, numa alusão à capa da sua imagem de capa do livro Felicidade Clandestina. E eu que sou fã de Clarice, eu gostei mais ainda desse romance, então fica a dica de mais um livro imperdível do Roberto Muniz Dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado e tchau!